Boa tarde a todos. É um prazer iniciar mais um Sartori Talks do mês de abril. Esse Sartori Talks é um Sartori Talks especial, né? Porque hoje nós falaremos de um tema bastante recorrente, um tema que todos devem, de alguma forma, ouvir no dia a dia. Os advogados, sem dúvida nenhuma, os estagiários de direito também, mas os empresários, independente do segmento, independente da área e do porte das empresas, também tem ouvido bastante a respeito do tema. Afinal de contas, nós estamos enfrentando aí a maior crise, sem dúvida nenhuma, desde a Segunda Guerra Mundial, né? O mundo como um todo vive essa crise. O Brasil tem uma dificuldade ainda maior no enfrentamento e, evidentemente, que isso tem desaguado aí na atividade econômica do país e também nos empresários como um todo, né? Então, eu digo que o tema é especial porque nós da Sartori, juntamente com os participantes, nós pensamos numa forma diferente de abordar esse tema, numa forma que costumeiramente não tem sido abordada pelo mercado, né, pelos profissionais do direito, pelos consultores, como é o caso do Frank, que eu já vou apresentar em seguida, e muito menos pelos empresários, né? Então, quando nós debatemos aí ao longo do mês de abril de que forma nós poderíamos falar desse tema, nós pensamos exatamente em tentar, de alguma forma, trazer um bate-papo aqui leve, mas, ao mesmo tempo, trazendo uma abordagem diferente do que tem acontecido, né? Isso se identifica muito no tema que nós elegemos, né? Como evitar a recuperação judicial, dicas essenciais, práticas e perspectivas do empresário, porque hoje aqui a nossa ideia é trazer uma abordagem bastante prática de alguém que vivenciou e vivencia essa situação, né? Que no caso é o nosso convidado Daniel, que eu vou apresentar em seguida, e buscar entender o que nós, enquanto operadores, sejam do direito, sejam empresários, sejam operadores econômicos em geral, como consultores, como a FK do Frank, podemos fazer com uma finalidade de evitar o uso da ferramenta, né? E aí a nossa ideia é explorar um pouco isso com base na experiência que o Daniel vai nos trazer, com base na experiência longa em gestão, em turnaround e gestão judicial e outras, né, governança e outras atribuições que a FK possui, que o Frank possui ao longo da história, com uma forma de, ao final, nós tentarmos responder essa mesma pergunta, né? O que é possível fazer para evitar? E se não for possível evitar, de que forma chegaremos ao uso da ferramenta se trilharmos um caminho cuja finalidade é evitá-la, né? Então, eu trago essas considerações iniciais a respeito do tema para que todos estejamos situados para essa abordagem diferente, tá? Antes de apresentar os participantes, eu gostaria de deixar alguns recadinhos aqui, tá? O primeiro deles é que essa webinar, esse Sartori Talks, ele está sendo gravado e, portanto, ele estará disponível no nosso YouTube da Sartori Advogados e nas nossas redes sociais nos próximos dias. Então, eventualmente, aqueles que vocês conheçam, que não puderam participar, que gostem do tema, ou caso vocês mesmos queiram novamente assistir, nós disponibilizaremos isso oportunamente nos próximos dias. O outro ponto que eu gostaria de trazer aqui para vocês, aí mais direcionado aos estudantes de direito e outros estudantes também, é que aqueles que necessitem de certificado de participação, eu já deixei as instruções aí no chat, tá? Então, todos os dados que nós precisamos para poder emitir o certificado do Sartori Talks aí para vocês estudantes. E por fim, né, ainda em relação aos recados, né, eu gostaria de dizer a todos que estão participando que eventuais questões que vocês queiram colocar, que vocês fiquem à vontade e façam no chat, que na medida do possível nós vamos interagir com essas questões, né? Se não durante o bate-papo, mas ao final, né?
A nossa ideia é falar aí um pouquinho por volta de 35, 40 minutos, para não cansar vocês, né? E trazer um conteúdo bem objetivo e prático, tá? Então, façam as perguntas, na medida do possível nós vamos encaixando aí na explanação e restando alguma dúvida, a gente deixa para o final, tá? Então, feitas as considerações iniciais a respeito do tema e também desses recados preliminares aí, eu gostaria de fazer a apresentação dos participantes. Primeiro que eu gostaria de agradecer, em nome da Sartori, o nosso grande parceiro, Frank Koji Mijiyama. Ele é Master Business Administration pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, e é engenheiro formado pelo Instituto Militar de Engenharia, o IME. Ele possui uma série de certificações, ele é conselheiro de administração pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, possui uma vasta experiência de mais de 23 anos em vários setores da economia, no industrial, no varejo, no aeronáutico, agronegócio, transportes, energia, terceiro setor, consultoria, e já atuou em diversas empresas nacionais e multinacionais. E atualmente ele é sócio fundador da empresa de consultoria FK Consulting Pro, que é especializada em turnaround, reestruturação, recuperação judicial, M&A, IPO, inovação e gestão judicial também, tá? Nós conhecemos muito o trabalho da FK de longa data e é um trabalho que nós realmente recomendamos bastante por esse olhar diferenciado e exatamente por isso eles concordaram em abordar esse tema com uma perspectiva diferente conosco, né? E também gostaria de agradecer muito a participação, que certamente vai nos enriquecer muito aqui com a experiência prática, do Daniel José Abdala Guimarães. Ele é engenheiro mecânico, ele adquiriu sua experiência profissional de mais de 20 anos trabalhando nas empresas da família, que atua há mais de 6 décadas no segmento de transporte de passageiros, tanto rodoviário como urbano, como de fretamento estadual e interestadual. Exerceu funções em todos os setores das empresas, adquirindo um profundo conhecimento sobre os processos envolvidos na operação e gestão empresarial da família. E atualmente ele exerce o cargo de diretor executivo, atuando fortemente no processo de reestruturação e recuperação dos negócios da família. Então, Daniel, agradecemos imensamente em nome da Sartori e Frank também, agradecemos imensamente a participação de vocês por engrandecer aí o nosso bate-papo. E eu vou aproveitar e começar, né, pegando o gancho da apresentação do Daniel, porque pela descrição vocês puderam notar aí que o Daniel ele tem uma vasta expertise no negócio da própria família, né? Ele no setor rodoviário, então ele conhece muito esse segmento e ele, como eu mencionei no início, ele tem uma vivência prática muito peculiar nesse segmento e que conversa muito com esse tema que vai ser abordado hoje. Então, antes de mais nada, Daniel, agradecendo de novo sua presença, conta um pouquinho para nós a história da empresa, a história da família no segmento, né, a sua história empresarial e pessoal, e fica à vontade também para já começar aí a linkar essa história que eu sei que é rica e que você vai nos contar com o momento de crise da empresa. Depois a gente vai passar para o momento de como vocês lidaram com ela, mas de que forma vocês foram se conectando com a crise. Mas é importante que você fale bastante sobre a história mesmo para a gente perceber que em 6 décadas, mesmo uma empresa de 6 décadas enfrenta crises, vocês passaram por outras, né? Então, a palavra é sua, muito obrigado. Obrigado, boa tarde a todos. Agradeço aqui pela oportunidade, né, do Bruno e do Frank ter me convidado, né, para estar compartilhando aí a minha experiência aí com todo esse processo da recuperação judicial, né. Como o Bruno mesmo disse, a minha família atua no segmento de transporte rodoviário, as empresas da família atuam no segmento de transporte de passageiros desde 1958, né. E, então, são 6 décadas acumulada de experiência e a gente já passou por diversas fases desse segmento, né? E, como todo negócio, ele tem cíclico, né? Então, vai tendo momentos bons e momentos ruins.
Então, já atravessa, não é a primeira crise que a gente atravessa, já atravessamos várias outras, né? Mas, com certeza, essa última crise, como você mesmo falou, se bobear não tem precedente, né? Tipo, estado de guerra mesmo, né? Enfim, e nessas 6 décadas que a gente passou, eu acho que seria interessante a gente tentar pontuar para vocês como é que foram os processos de transformação desse segmento, tá? Que é um segmento que ele vem sofrendo algumas ações que levaram à queda de demanda do setor, enfim, né? Como um segmento que a gente começou desde 1958, não tinha muita regulamentação, não tinha tanto controle e atuação do governo na regulamentação desse setor, né? Então, existia demanda, a demanda ela foi sendo crescente, cada vez mais foi se aumentando, né? Até atingir ali seu ápice ali na década de 80, mais ou menos, que foi o pico aí, o tempo áureo aí do transporte de passageiros, né? Depois a gente começou a sofrer com um maior controle e um excesso de regulamentação do setor pelo poder público, né? Por se tratar de atividades de transporte, né? E que é considerado serviço essencial, o governo foi cada vez mais, vamos dizer assim, regulamentando esse setor, né? E burocratizando às vezes, isso com certeza foi aumentando os custos, as margens que eram enormes na década de 80 foram cada vez mais se afunilando, em decorrência das exigências, das regulamentações e tudo mais. Então, essa década de 90, ela foi marcada aí por uma grande regulamentação, né? E por mais que a demanda ainda existia e estava se mantendo, né? Começamos a ter também um problema que nasce da regulamentação também, que é o transporte clandestino, né? Então, começamos a sofrer, o primeiro sofrimento aí do segmento foi o ataque do transporte clandestino, uma concorrência desleal, né? Tendo em vista que as empresas que se regulamentaram, que estavam dentro das exigências, tinham que sustentar custos dessa regulamentação muito maiores do que essas empresas que atuavam de forma informal e concorrendo deslealmente na atividade, né? E depois do início do século XXI, aí, na primeira década do século XXI, a gente passou também a sofrer uma grande queda de demanda em decorrência do Estado acabar fomentando muito mais o transporte individual em detrimento ao transporte coletivo, né? Então, o governo mesmo acabou dando muito mais subsídio ao acesso aos veículos, né? Veículos individuais, como carros, motos, ao invés de investir em políticas públicas de transporte em massa, né? Que seria a maneira assim mais democrática de se gastar o dinheiro público, mas isso não é o caso. Mas como teve esse aumento muito grande dessa facilidade de aquisição dos veículos e de moto, acabou também impactando nas locomoções e diminuindo a demanda dos passageiros do segmento, né? E depois, já a partir de 2010, 2012, começa a vir essa era tecnológica, né? A popularização dos smartphones, e o início da atividade de alguns aplicativos de compartilhamento de viagens, aplicativos de carona, aplicativos que acabaram facilitando o acesso ao transporte meio que tipo Uber, esses tipos de aplicativos que acabaram também virando uma concorrência aí contra o segmento de transporte de passageiros, né? Então, fora todos esses ataques em termos de queda de demanda, a gente também tem uma particularidade específica desse segmento, né? Que é essa influência, essa interferência do poder público na atividade da empresa. Até por conta desse excesso de regulamentação, nós estamos tratando de serviços que são geralmente concessões públicas ou permissões públicas.
sempre tem um órgão do Estado regulamentando e acompanhando o contrato, e eles acabam centralizando certas medidas como controle de tarifa, controle tarifário. Infelizmente, esse excesso de interferência da política nesse segmento acaba impactando diretamente a saúde financeira das empresas do setor, né? Porque, infelizmente, acaba tendo interferências no controle de tarifa, por exemplo, congelamentos de tarifa, onde a empresa tem que tentar se encaixar num cenário de, por exemplo, altas de insumos, como aconteceu na crise aí, que foi mais acentuada de 2016, onde começou a disparar os insumos no segmento de transporte, e em contrapartida, o poder público começou a segurar as tarifas, até por conta do contexto de crise econômica, eles não achavam politicamente correto repassar o preço ao usuário, né? E você coloca todo o segmento aí numa situação muito difícil de se administrar, né? Nessa época aí que eu citei, de 2016 para frente aí, sem sombra de dúvida, a maioria das empresas dos segmentos atuaram aí todos com margens negativas, porque a pressão dos insumos, da alta dos insumos, principalmente por conta de alterações na política de precificação do combustível, né, do diesel, que é o principal insumo da atividade, acabou tendo um certo pico aí dos custos, e o poder executivo, o poder público não acompanhava as tarifas do mercado, né? Então, dentro desse contexto todo aí de queda de demanda e crise da atividade por conta das altas de insumo, né, já decorrente de crise econômica, que eu falo de 2016 para frente, que no nosso setor foi bem complicado, né, a gente teve que se reinventar e tentar reestruturar os negócios da família, né, realmente começar a dar um enfoque em quais segmentos seriam interessantes a gente atuar mesmo, né? Porque, como você até apresentou aí no início, a gente, dentro do segmento de transporte de passageiros, a gente atua em vários setores ali, desde concessões públicas com transportes municipais, interestaduais e intermunicipais, né? Até como já fora do poder público, já com particular, atividades de fretamentos industriais, viagens turísticas. Então, a gente teve que tentar ali passar uma peneira, fazer um downsize ali, priorizar certos segmentos e para poder tentar superar essa crise, já que a gente não tinha lá o respaldo do poder público para a gente estar tendo a recomposição desses aumentos de custos todos que a gente teve em decorrência dessa crise de 2016 aí, que aumentou bastante os insumos. Enfim, e a gente teve um agravante ainda, já particular aqui da nossa empresa, nesse segmento, principalmente de transporte urbano, que a gente acabou sofrendo adicionalmente com uma certa inércia aqui do poder público, do município aqui onde a gente atua, que ele acabou, o contrato nosso passado, ele venceu em 2013, né? E a gente acabou ficando sem contrato e na promessa de uma licitação que demorou 6 anos para acontecer, né? Então, nesses 6 anos, ele deixou a gente sem um contrato de concessão, de forma precária, né? E nesses 6 anos, a gente teve, se não me falha a memória, acho que 3 aumentos, né? Num período aí que coincidiu com os picos de alta dos insumos da atividade. Então, esses 6 anos foram, assim, determinantes para o aprofundamento da crise das nossas empresas, e a gente teve que, nesse período todo, se readequar e tentar reestruturar as atividades da empresa, priorizando certos serviços. Tivemos também que fazer desimobilizações de ativos que a gente tinha imobilizado para poder reinvestir no negócio e conseguir segurar as pontas, né? E quando a gente estava nesse momento aí de extrema insegurança jurídica da ausência do contrato,
na esperança de estar participando da próxima concorrência e, consequentemente, estar regularizando essa situação jurídica junto ao município aqui que a gente opera, a gente resolveu focar nessa atividade em detrimento de outras, né? Que era a participação da atividade de transporte municipal na nossa carteira de clientes era a mais alta, né? Então, se a gente fosse fazer uma desimobilização dessa atividade naquele momento, onde a gente não tinha se preparado financeiramente para isso, talvez poderia ter entrado em colapso, né? As empresas. Então, a gente resolveu focar nessa atividade, que era a de maior tamanho, vamos dizer assim, de maior representatividade no faturamento, e começamos a tocar esse processo de reestruturação, onde a gente abriu mão de algumas atividades menores, que não estava rentabilizando tanto, para focar na atividade do transporte urbano. E quando a gente participou, em 2019, dessa nova licitação, e a gente se sagrou vencedor do certame, então a gente conseguiu atender todos os requisitos e exigências do edital de licitação, né? E a gente achou que aquilo lá era a nossa grande virada, era a nossa recuperação, de fato, das empresas, porque a gente tinha se livrado daquela insegurança jurídica que a gente estava, onde o poder público não seguia os aumentos regulares de reajuste, enfim, uma situação assim de total regularidade com o poder concedente, com o município, e perante a justiça também, se eventualmente a gente precisasse recorrê-la, né? E daí a gente começamos... Só um minutinho. Daí a gente começou a focar todos os nossos esforços e investimentos na implantação desse novo projeto. Então, boa parte dos recursos que a gente tinha reestruturado, a gente vendeu um ativo para reestruturar as dívidas da empresa. A gente usou boa parte no investimento desse novo contrato, dessa nova concessão. E a gente iniciou a operação dessa concessão, a gente assinou o contrato em abril de 2019, quando foi em outubro de 2019, a gente iniciou, de fato, a operação com todos os investimentos feitos na nova concessão, né? A gente investiu em torno de 10 milhões e meio, né, para a implantação desse novo projeto. E quando a gente estava achando que realmente agora era a hora da gente começar a colher os frutos, veio essa cacetada aí, essa crise sem precedente, que começou aí em março de 2020, crise sanitária e econômica, né? Nível global, mundial aí, que abalou aí diversos setores da economia. E o setor de transporte de passageiros foi extremamente, mas extremamente impactado. Para vocês terem uma ideia do tamanho do impacto, a gente, no segmento de transporte urbano, em abril, que foi o pico ali da redução, do fechamento do comércio, da redução, a gente chegou a transportar 18% do que a gente transportava. Isso quer dizer, você já vinha aí de um processo de todo o segmento, um processo que vinha desde a década de 90, início do século 21, de queda de demanda, e depois passou por uma crise grande de aumento de insumos, foi ali de 2016 para frente, e daí você, em 2020, tem essa cacetada da crise do coronavírus, onde, levou a nossa demanda aí a 18% do que era, né, no transporte urbano. E tem um outro particularidade também desse segmento. Por ser uma concessão de serviço público e por conta de ser considerada uma atividade essencial, ela não pode sofrer descontinuidade, ela não pode ter paralisação, né? Então, mesmo quando você está com a atividade dando prejuízo, você ainda é obrigado a operar, conforme as determinações do município. Lógico que sempre tem, o município tem uma certa sensibilidade de fazer adequações de horário, de linhas, quando necessário, mas
nenhuma adequação que se faça operacionalmente, ele consegue cobrir uma defasagem tamanha dessa, que foi de 70%, 80%, 82% de defasagem ainda já no primeiro mês da pandemia. Então, a gente, além das atividades do municipal, que também foram bastante impactadas, né? Teve também o caso de atividades que foram totalmente paralisadas, como o transporte turístico. Ninguém mais fazia transporte turístico. Teve clientes que a gente teve que devolver, já tinha pagamentos antecipados, tivemos que devolver. Teve atividades nossas como o transporte interestadual, que a gente atende algumas linhas, o estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro, o governador simplesmente proibiu entrar ônibus lá. Então, a gente ficou sem atender da noite para o dia também. Então, além da paralisação de diversas atividades e o impacto absurdo que teve também na atividade do transporte urbano, né? A gente também acaba tendo que operar no prejuízo, né? Ou ser obrigado a operar no prejuízo. Não é como um segmento normal, convencional da economia desvinculada do poder concedente, poder público, que você pode, eu estou dando prejuízo, eu posso desmobilizar, fechar e esperar aqui, segurar meu caixa, sentar em cima do meu caixa e esperar virar esse negócio para eu voltar. Então, infelizmente, no nosso segmento não dá para fazer isso. Logicamente que a gente atuou forte antes de chegar nesse ponto, de ter que, de fato, recorrer a uma recuperação judicial para conseguir segurar as pontas. A gente atuou forte administrativamente, também judicialmente, junto à prefeitura, né? Se querendo ou não, a gente tinha um contrato recém-assinado, tinha feito diversos investimentos, teria que ter uma certa retaguarda aí do poder público, até prevista em contrato, mas a gente sabe que dentro desse segmento de concessão, existe assim um certo cooperativismo do judiciário com o poder público, né? Afinal de contas, a gente sabe que é o Estado julgando o próprio Estado. Então, existe essa fragilidade que é característica desse negócio, né? Então, a gente acabou não tendo nenhum êxito na esfera judicial e nem administrativa. A gente chegou até a conseguir algumas liminares, determinando que o poder público elaborasse um plano de socorro emergencial, enfim, mas não foi no tempo que a gente precisava e que a crise pedia para a gente poder conseguir se manter, né? E daí, no final foi em julho, mais ou menos, junho, julho de 2020, a gente viu que estava insustentável a situação, sem qualquer, vamos dizer assim, respaldo de subsídio da prefeitura, né? A gente teve que tomar a decisão de entrar em recuperação judicial, né? A gente, como já tinha passado aí por um processo de reestruturação para enfrentamento aí das crises de 2016, aí, que eu falei que teve uma alta de insumo e o congelamento das nossas tarifas de transporte, a gente já vinha também do processo de renegociação com os bancos, de muito estresse com os bancos, parceiros financeiros. Então, a gente não tinha ali, naquela ocasião, mesmo tendo essa crise da pandemia, não tinha ali um clima para fazer tipo uma recuperação branca, aí, vamos dizer assim, sem ter que ir para a esfera judicial. Então, daí veio a nossa decisão de ir para a esfera judicial e ingressar com um pedido de recuperação judicial. Esse pedido foi deferido muito rapidamente aqui no nosso fórum, aqui na nossa comarca, até por conta de toda a sensibilidade, que é uma cidade pequena, não é uma cidade grande, então eles estavam vendo todos o sofrimento aí da atividade, né? Então foi deferido muito rapidamente e a gente começou ali, não teve muito tempo para se preparar, porque eu estou falando de uma decisão tomada ali em maio, junho, né? Para entrar com o processo de recuperação judicial, ali a gente ingressou no mês de agosto, no comecinho de agosto, e logo no dia 5, assim, dias depois que a gente ingressou, já saiu o deferimento, né? Então, a gente teve que fazer meio que toque de caixa, né? Toque de caixa. E nesse processo todo, quando a gente estava
procurando parceiros, procurando entender como é que era esse processo de recuperação judicial, né? Era tudo muito novo para a gente acabou fazendo várias reuniões com vários escritórios e tal, e eu percebi ali que esse segmento de recuperação judicial tem muita gente que atua aí de maneira meio que quase que aventureira, e eles acabam sendo tipo grandes vendedores de recuperação judicial, né? Então vendem-se para você que é um processo fácil, que é um processo tipo pró empresa, que é uma coisa tranquila, e a gente acabou na prática vivenciando isso e vendo que não é assim, não é assim. É complicado, é um processo difícil, né? Tanto do ponto de vista técnico, né? Porque o nível de exigência é muito grande. A gente, no nosso processo, a gente foi nomeado um administrador judicial, uma empresa de administração judicial que tem um nível de exigência muito grande. Então, a gente teve que melhorar processos de gestão, de interno, para poder atender essas demandas. A gente tem também toda a parte psicológica por trás, porque pouca gente conhece o processo de recuperação judicial. Então, você tem ali, nossa recuperação tem 330 credores, mais ou menos, ali, e credores que, às vezes, é próximo de você, né? E a pessoa não entende essa situação, não entende que é uma ferramenta legal, né? Que está ali, está na lei, seria para usar, enfim. E ele acaba levando para um lado, tipo, pessoal ali da situação. Acha que você entrou naquela situação de propósito, ou então que você não quer dar um calote, enfim. E, na verdade, todo o contexto e até mesmo o deferimento da recuperação judicial comprova o contrário, né? Que, na verdade, a gente recorreu àquela ferramenta, né? Que é uma ferramenta válida, legal, né? Mas porque não restava outra alternativa, né? Não restava outra alternativa. No nosso caso, lógico. E daí, depois de perceber essas questões de um pouco do mercado da recuperação, dessa questão de ter muito escritório vendendo ali uma ideia de que é fácil, e depois a gente perceber que não era essa facilidade, que era apenas um campo de batalha, uma guerra aí de várias batalhas, né? A gente acabou tendo que, no meio do processo de recuperação judicial, fazer um realinhamento de como a gente estava tocando essa recuperação. Então, foi aí que nasceu aí a minha parceria com a AFK, que eu acabei pegando a AFK para me assessorar nesse processo, né? Que a gente se conheceu. Acabei tendo que mudar também a parte do escritório também, de parte jurídica, enfim. E daí em diante eu comecei de fato a enxergar como que era um processo de recuperação judicial, né? Como que deveria ter sido conduzido. O Frank trouxe um enfoque aqui muito grande também na parte de gestão, né? Então ele falou assim, não é só você ir lá e atender a administração judicial, atender, vamos dizer assim, rito ordinário ali do processo. Você tem que estar com um enfoque dentro da gestão da sua empresa, né? E a FK trouxe bastante isso para cá, e me dando uma outra visão de como que a gente, outra perspectiva de recuperação da empresa, né? Que de fato a gente iria pegar ali aquela ferramenta da recuperação judicial e conseguir de fato fazer essa virada aí dos negócios, né? Então, foi aí que nasceu esse contato meu com a AFK. Agradeço, Frank, de você ter dado esse suporte todo aí, né? E, enfim. Legal, eu acho que é isso, Daniel. Tudo isso que você falou, primeiro, é uma história rica, né? Uma história de 6 décadas e que mais sujeita também às intempéries do mercado, às oscilações naturais de um país como o nosso, né? E fatalmente vocês enfrentaram outras crises, mas de fato essas últimas
crises, especialmente a atual, elas foram determinantes, né, foram determinantes. para essa Bruno, situação. uma das coisas que faltou ali para eu finalizar e que é importante depois dessa virada que a gente teve que dar aí no meio do processo da recuperação judicial, que a gente começou a entrar com enfoque aí da FK na gestão da empresa e tudo, a gente percebeu que se a gente tivesse tomado essas medidas propostas aí pela FK antes mesmo, né, antes da crise do coronavírus, enfim, se a gente tivesse tido lá naquela primeira crise que a gente passou ali da alta dos insumos em 2016, onde a gente teve que reestruturar muito a nossa área financeira, teve que renegociar com credores e tudo. Se a gente tivesse tido um parceiro aí, uma consultoria do lado com renome e com know-how nisso aí, a gente conseguiria hoje, não digo que evitar totalmente a recuperação judicial, porque o impacto no segmento foi muito grande. Mas com certeza a gente estaria muito mais maduro para enfrentar essa crise, né? E se não conseguisse evitar a recuperação judicial, no mínimo, minimamente, a gente estaria muito mais preparado para o processo de recuperação judicial, tá? Mais planejado, mais organizado. Você já entrar dentro de um processo de recuperação judicial, você sabendo aonde você quer chegar, você já sabendo aonde, você já idealizando o seu plano de recuperação, é muito mais rápido, é muito mais eficaz do que você ter que construir isso no meio do caminho, entendeu? Então, eu acho que se a gente tivesse tido essa abordagem antes mesmo da crise, né, de tentar, em vez de tentar fazer essa reestruturação com os credores internamente, a gente tivesse trazido um parceiro para ajudar nessa empreita, eu acredito que a gente estaria aí, se não fora do processo de recuperação, mas bem mais preparados ali e com maiores chances aí, vamos dizer assim, de virada. Legal, é importante essa sua mensagem, né? Conhecer essa história, entender que empresas com uma história tão rica também passam por processos difíceis, né? Ainda que com toda essa história. Mas tem um ponto que eu acho fundamental na sua fala e que se conecta muito com o objetivo nosso aqui hoje, né? Que é exatamente esse. Me parece, pela minha experiência, né, pela experiência nossa aqui da Sartori, que é um caminho meio clássico, né, Frank? Eu vou fazer essa ponte para dar a palavra a você. É um caminho meio clássico, né? As empresas... Tá certo que no caso da experiência do Daniel, né, teve um pouco disso, mas houve uma preparação mínima e ele teve tempo de corrigir. Mas, em geral, as empresas elas demoram muito para analisar a situação dela frente à crise com as ferramentas que o mercado dispõe, né, com os profissionais que o mercado dispõe. E, em geral, quando eles começam a tatear o mercado em busca de alguém para auxiliar, existe um discurso corrente que coloca a recuperação judicial como a única ferramenta disponível, né? Quer dizer, e como uma ferramenta que sem ela a empresa não tem solução. E aí eu faço esse gancho porque, primeiro, a ferramenta, ela é uma ferramenta importante e deve ser sim utilizada, sem dúvida nenhuma. Mas, mais do que isso, uma construção visando evitá-la já traz elementos estratégicos dentro dessa abordagem prévia que podem minimizar a chance de você recorrer à ferramenta ou, se recorrer à ferramenta, recorrer a ela de uma forma muito mais organizada, olhando para todos os pontos sensíveis e de fragilidade que a empresa possui. E nós temos vários aí do ponto de vista jurídico, né? Desde a exposição dos sócios que podem ser avais, que é muito natural nas operações financeiras, até uma eventual bem essencial, que muitas vezes
é vendido como essencial e depois a jurisprudência prática vai mostrar que não é, né? Eu ouvi muito isso, você me desculpe, mas eu ouvi muito isso. Pois Não, é, essencial, ninguém bota a mão. até uma possível readequação patrimonial visando a utilização de maneira inteligente desse patrimônio para fazer frente à crise, e até porque a ferramenta permite, a ferramenta ela é sofisticada, se saber manuseá-la, preparar eventualmente para uma venda, para uma aquisição, né? Quer dizer, tudo isso, se você tem um viés, essa é a nossa opinião aqui na Sartori, e eu vou passar a bola para o Frank para ele explorar um pouco disso na experiência prática dele, né? Mas tudo isso, quando tratado no momento prévio, com uma perspectiva de evitar, não só traz frutos na solução de realmente evitar, né? Como se não for possível, como no caso de vocês, certamente todos esses pontos vão ter sido enfrentados fora do ambiente da recuperação, já de maneira estratégica, né? Então, eu faço essa ponderação com base na sua experiência e coloco exatamente esse ponto para o Frank, que é um parceiro de longa data nosso e que a gente conhece a expertise, cases e mais cases de sucesso, para que ele nos diga aí na experiência prática, Frank, o que você traz de elementos práticos aí que fortalecem essa ideia desse viés diferente que a gente quer dar nesse mercado, né? Não um viés voraz, né? De ser mais um que vai explorar aquela atividade econômica e extrair, mas alguém que vai tentar evitar com que aconteça isso e, na pior das hipóteses, se não for possível evitar, que vai pavimentar o caminho para uma solução mais inteligente, menos onerosa e que busque recuperar a empresa, né? Então, primeiramente, obrigado, boa tarde, obrigado pelo convite de estar participando nessa webinar e agradecer também ao Daniel que atendeu esse convite, né, que eu estendi esse convite para ele, para poder compartilhar essa experiência, tá? Então, eu vou acabar até falando algumas coisas aqui, Daniel, você também fica à vontade até de comentar algumas coisas que a gente acabou trabalhando e atuando junto aí no grupo, né? Aliás, estamos atuando, né? Então, eu vou dar 2, 3 passinhos para trás, né, antes de entrar isso, porque aproveitando até o gancho que o Daniel colocou, né? Aliás, os empresários, eles têm uma história muito rica, né? Eles são o Daniel é a segunda geração, mas a maioria das empresas familiares estão na primeira, segunda, terceira geração. E o que acontece? Como foi falado, né? A crise é cíclica. E esse empresário, ele enfrentou várias crises, né? E na cabeça dele, né? Ele é mais uma crise que ele vai resolver sozinho, entendeu? E ele tem essa prepotência, ele tem essa confiança, porque ele construiu do zero a empresa dele. E ele superou várias crises. Eu falei assim, essa também eu vou conseguir, tá? Nada contra isso, muito pelo contrário, é fantástico essa energia. Só que vamos lembrar da situação do médico. Por que você precisa fazer check-up? Porque você precisa check-up porque para você ver o que você precisa melhorar, o porquê que de repente você precisa de atualização na parte de educação profissional, para você melhorar. E às vezes o empresário, no dia a dia, ele acaba não tendo essa necessidade, ou perceber que ele precisa, em algum momento, fazer check-ups da empresa dele. Porque às vezes uma visão de fora pode ajudar. Por que eu estou colocando isso? Porque às vezes chega uma situação de crise, ele começa a ficar um pouquinho sem algumas saídas, ele aplicou tudo que ele fez no passado para poder superar e às vezes não está encontrando a saída. Aí é uma coisa que a gente tem trabalhado em empresas familiares, né? O Daniel sabe disso, está vendo como é que o nosso suporte, além de técnico, tem um trabalho também de você gerir expectativa, gerir também emocional, porque a família empreendedora que enfrenta essas crises, ela acaba tendo uma carga emocional muito grande, a pressão dos credores, a pressão dos amigos, entendeu? Tem a parte da vaidade, da exposição, então isso mexe com o emocional e que acaba afetando as tomadas de decisão. E aí eu coloco aqui, né, alguns comportamentos, né, que eu gosto de falar isso até inclusive nos artigos, né? A síndrome do avestruz, né? Qual que é a síndrome do avestruz? Aquela que você cava um buraco aqui, enfia a cabeça e acha que o problema vai se resolver ou que a crise vai passar, né? E isso às vezes a gente vê tanto do lado profissional executivo, né, ou profissionais que atuam em empresa privada, ou no pensamento do empresário, né? E a outra é a síndrome do estudante, né? Às vezes o pessoal pergunta, pô, que síndrome de estudante é essa, né?
o estudante deixa tudo para a última hora, né? Quem é que nunca aqui estudou um dia antes da prova, né? Ou acordou 4 horas da madrugada para estudar, porque a cabeça está mais fresca, para poder fazer a prova às 7 horas da manhã. E só que isso tem um preço, né? Às vezes a gente não consegue se preparar bem. Aí é justamente eu linko com o trabalho que às vezes essa consciência, né? Às vezes a gente só entende só depois que está no processo. Mas essa discussão nossa aqui, que eu acho bacana, que enriquece, a gente compartilhar essa experiência para poder passar uma lição aprendida e uma mensagem positiva que a gente precisa fazer um check-up, precisa ter uma conscientização que planejamento é essencial e fazer um estudo de previsibilidade, né, é importante. E aí, entrando no que você comentou, tá, Bruno e Daniel, né, até colocando alguns casos práticos que a gente tem implementado no Grupo São José, Grupo Oceano, onde o Daniel é o diretor executivo da empresa. Se a gente, quando for inevitável entrar em recuperação judicial, a gente tem que fazer um trabalho de gerir caixa melhor ou acumular caixa, porque quando você entra em recuperação judicial, você já entra com uma situação que agora todo mundo pede pagamento à vista, você fecha o crédito perante você. Falei assim, pô, Frank, mas antes disso, né, me fala um pouquinho o que dá para ser feito. O Daniel já colocou ali, e essas lições, o que é? Renegociar com os credores, sentar no caixa, fazer um trabalho de melhoria de processo. Só que, de novo, né, às vezes o empresário, o time, já está desgastado com os credores, já está desgastado com as instituições financeiras que toda hora tem havido renegociações ou reparcelamento da dívida, entendeu? E às vezes até não cumprimento do que foi acordado em contrato. Então, às vezes, a entrada de uma consultoria especializada nisso, ela dá um choque de credibilidade e de gestão também, tá? Eu brinco assim sempre quando falo com o pessoal, né? Com a abordagem do cliente, né? Às vezes fala assim, pô, Frank, eu tenho credibilidade, só não tenho crédito. Eu falei, eu acho que o senhor não tem os dois agora, né? Ele fica até meio bravo, mas porque diante de todo esse desgaste, né, gente, ele acaba perdendo a credibilidade. Ninguém mais acredita mais no empresário. Então, o fato de entrar uma assessoria parceira que dá uma visibilidade, apoio técnico e emocional, é importante porque também ele blinda a gestão. A consultoria não fica para sempre e não é para ficar para sempre, tá? Essa é a nossa postura, porque depois quem vai ter resgatando o relacionamento com os credores, com o cliente, é o Daniel, é o empresário, é a equipe que vai estar gerindo a empresa na crise, tá? Então, o tema aqui, né, como evitar a recuperação judicial, acho que uma importante a gente evitar seria justamente tomar medidas anteriores, olhando o negócio, olhando a tendência e também fazer um exercício de humildade, olhar para dentro de casa também, porque às vezes as mesmas ferramentas, né, elas não vão fazer efeito agora, né? É só ver a evolução, infelizmente, dessa pandemia, né? Os vírus vão evoluindo e a gente tem que evoluir o remédio, ou evoluir o jeito de aplicar o remédio, né? Não adianta nada ter um remédio ali se eu não sei se é a cada 8 horas que eu tenho que tomar, ou se é através de oral, ou se é através de injeção, ou seja, aí eu vou linkar com o instrumento jurídico que é a recuperação judicial. Ela é excelente quando bem aplicada. Ela é excelente quando bem planejada, tá? E se ela não for bem planejada, ela precisa ser bem executada. Ou seja, um trabalho até que a gente acabou nos conhecendo, o Daniel ia ficar, o Rogério que também deve ficar, que está aí. Ou seja, a gente conseguiu resgatar, e importante, né, que é o testemunho do Daniel, que mesmo que tenha tomado decisão, seja precocemente ou não, o importante, né, é não ter, de novo, o síndrome da avestruz, né, ou a procrastinação. Não podemos, se for para tomar decisão, tome a decisão o mais rápido possível, porque senão a gente perde poder de manobra, entendeu? Lá na frente, a ponto de repente a gente chegar numa situação falimentar. E aí o que eu quero salientar aqui, né, é justamente um trabalho, né, um testemunho que o Daniel colocou, é que quando a gente vai vender ou vai explicar o instrumento de recuperação judicial, mostrar que é uma atuação multidisciplinar. O Daniel, a equipe dele, o time, tem atuado em todos os processos operacionais, comerciais, administrativos. A boca do jacaré que eu sempre falo.
Aqui é reduzir custo, Frank, otimizar, e a deixa, receita aqui aumentar. deixa eu aproveitar um Oi. gancho de uma fala anterior sua, porque tem uma pergunta aqui no chat que eu acho que tem a ver com. Eu sei que você já vai avançar para o se não evitar, né, o que é possível fazer e explorar um pouco a experiência prática aí que vocês têm aí com o oceano, como case, né? Mas tem uma pergunta que tem a ver com o seu raciocínio anterior, que faz todo sentido e eu concordo, né? Essa analogia com o check-up é fantástica, porque de fato é isso, né? Se as empresas tivessem a noção do quanto isso modificaria a forma delas lidarem com o negócio nas diferentes frentes, seria fantástico para um momento de crise, né? Então faz todo sentido isso. E mais, né? Aí puxando um pouquinho na questão jurídica, tem tanto detalhe que, como você disse, bem explorou, Frank, tem tantos detalhes que dependem do segmento, dependem do business principal, dependem do mercado que eles estão inseridos, que desagam também no jurídico, Daniel. Que no momento prévio, se devidamente avaliados com uma gestão, mas também com uma equipe jurídica, fazem toda a diferença, porque existem ferramentas que você pode melhorar em muito o cenário da companhia, ainda que seja difícil evitar a situação, e muitas vezes você pode, na tentativa de evitar, deixar um ambiente muito mais favorável, por exemplo, para um M&A, para uma aquisição, né? Existem cases e mais cases nesse sentido. Então, do ponto de vista jurídico, você consegue melhorar a relação da dívida com os avais, você consegue renegociar uma série de dívidas e trabalhar o estressamento delas, você consegue analisar aonde está a dependência da atividade econômica e se é possível melhorar a situação contratual, a questão societária, reavaliar a estrutura societária para ver se aquilo é adequado para aquela realidade, porque o empresário brasileiro, em geral, ele tem dificuldade, especialmente em empresas familiares, de fazer uma reestruturação societária visando uma sucessão e assim por diante. Então, é muito interessante isso que o Frank coloca, porque também deságua em todos esses aspectos jurídicos e que podem trazer benefícios póstumos ainda que exista a necessidade da ferramenta. Mas aí, Frank, tem uma pergunta interessante aqui que foi colocada. Eu sei que a pergunta não é... Eu sei que a resposta, evidentemente, não é uma coisa que dá para cravar, né? É o caso a caso, mas é interessante a pergunta. Acho que vale para todos que estão aqui, especialmente os empresários em dificuldade, né? Que diante das necessidades de superar a crise, qual o papel da consultoria com a diretoria, né, da empresa e para a tomada de decisões? Existe um time para essa abordagem, né? Quando o sinal fica vermelho, qual seria o melhor momento? Qual o termômetro para sentir essa necessidade? Eu achei interessante essa pergunta, porque obviamente nós não temos respostas prontas, né? Mas é um pouco do que o empresário deve imaginar, né, Daniel, na cabeça dele quando ele está em dificuldade, né? Então, acho que uma fala do Frank nessa linha é importante. Antes de dar o próximo abraço. Tá bom, eu vou comentar aqui e não é aplicável ao projeto até corrente com o Daniel aqui. O que a gente percebe quando a gente entra e conversa com o empresariado, justamente quando ele precisa de uma assessoria ou ele quer entender um pouquinho melhor o que a consultoria pode agregar. E, na maioria das vezes, quase 99%, tá? Dos casos, quando a gente vê o estilo de gestão, né? O que o empresário enxerga, né? Para mim, o meu faturamento tem que ser tanto. O empresário enxerga o faturamento. Ele às vezes não consegue, ou não tem um time que mostra para ele a margem de quanto que ele está dando de lucro. Para ele, o que importa é faturamento. Ele não sabe o quanto que o produto dele, o serviço está dando de margem. Aquela coisa assim. Para mim, não importa o tamanho do faturamento. O importante é a rentabilidade. Eu posso ter uma empresa de 30 milhões e ela ser muito mais lucrativa que uma empresa de 100 milhões de reais de faturamento. Então, essa visão é muito importante. E aí, quando você fala em tomar decisão, quando você fala na percepção errada de entendimento de como é que está meu negócio através do faturamento, infelizmente, nesse contexto, a gente encontra também decisões ou a falta de apoio que ele tem da equipe interna, ou sinais que ninguém, de repente, levanta a bandeira,
é que ele começa a deixar de cumprir as obrigações de pagamento de imposto. Então, isso também é um termômetro para falar para ele que, olha, o negócio dele não está rentável. Por isso que quando a gente faz a abordagem, olha, eu quero que você pague mais imposto. Eu falo assim, como assim? Cara, para você pagar mais imposto, você tem que estar faturando mais. E eu quero que você fature mais para você pagar mais imposto, mas eu quero que você fature mais, eu quero que você gere riqueza, mas com rentabilidade. Você aumentar o faturamento gerando caixa negativo é o pior dos mundos. É melhor você diminuir o teu faturamento e trabalhar com produtos rentáveis. Então, e quando você fala do time para essa abordagem, vamos lá, para mim o primeiro sinal vermelho é quando eu começo a ter dificuldade em pagar impostos. Ponto. E aí entra na sequência, né? E imposto, gente, o pessoal fala que é a primeira coisa para deixar de ser pago, mas é um dinheiro caríssimo, é uma maneira de você financiar o seu caixa de forma muito cara, porque as multas são diárias e a multa é alta. Então, e aí você investir em melhoria de processo, em treinar pessoas, em investir em ter uma assessoria, se você colocar no papel, sai muito mais barato do que a multa que você carrega deixando de pagar impostos, tá? Essa é uma análise muito interessante, que às vezes a gente acaba, vamos dizer assim, procrastinando o pedido de ajuda e ela não tendo essa visão financeira. Eu estou dando com dados e fatos que, se colocar no papel, o custo que vai ter, a dor de cabeça que vai ter, o acúmulo de dívida fiscal, quando ele deixa de atuar porque está com a margem negativa, ou está vendo o negócio dele diminuir de rendimento, né? Ou seja, acaba ele criando uma dívida impagável muitas das vezes, né? Ou se não é impagável, acaba entrando numa situação que o próprio Daniel colocou aqui como experiência e também experiência também olhando outras empresas do setor e de outros negócios, né? Você começa a ficar estrangulado a ponto de não conseguir mais honrar todo aquele capital que você puxou, todo aquele investimento que você colocou, tá? Maravilha. Só complementando aqui, no caso específico ali da recuperação judicial, eu acho que um apoio que é importantíssimo aí da consultoria, né? Lógico, fora toda essa parte técnica aí, né, que é essencial, né? É essa questão que o Frank falou ali da blindagem da diretoria da empresa ali, tirar um pouco essa carga emocional, porque de fato é um processo muito estressante, né? Ainda mais numa empresa aí de 60 anos de idade, então você tem relações antigas, tenho relações com credores ali de 30 anos, é fácil você ver isso ali. Então, você tem muita carga emocional e isso atrapalha, de fato, nas tomadas de decisões. Essa blindagem que o Frank mencionou, para mim, é um ponto altíssimo aí de você trazer um parceiro para dentro, nesses momentos, não só no momento da recuperação judicial, mas antes, né? Porque, de fato, fora de uma situação extremamente estressante, que é a recuperação judicial, você no dia a dia da empresa, você acaba não tendo a mesma perspectiva que o pessoal da consultoria, né? Meio clichê lá, mas de fato é verdade. Você está tão ali amarrado na operação da empresa que, de fato, você está vendo uma única árvore. Você 5 passos para trás, você vê uma floresta. E, de fato, isso acontece. Então, eu acho que esse ponto aí, essa abordagem dessa pergunta aí, falando do papel da consultoria, eu acho que é fundamental, tanto no pré-RJ, como mais ainda num processo de recuperação judicial. Exatamente. Eu ia fazer esse comentário também, porque essa questão psicológica realmente é uma coisa muito interessante, né? Porque, no fundo, né, ok, a empresa é uma pessoa jurídica formada por pessoas físicas, né? Então, ali existem pessoas, né? E as pessoas têm sentimentos, as pessoas interagem. E é difícil, quase impossível, eu diria, que numa abordagem para tratar da crise do empresário, seja colocada essa questão psicológica. Porque nós temos aqui algumas situações de recuperação, né? E nós percebemos na prática o quanto o empresário sofre, o quanto ele fica angustiado. Uma parte disso pelo problema em si, né? Pela perspectiva, né? Pelo peso que é uma recuperação, mas uma parte enorme
exatamente por esse ponto que o Frank colocou e que você, Daniel, está complementando, que é isso não ser trabalhado. Não existe uma honestidade profissional, muitas vezes, no sentido de mostrar para o empresário que sim, é uma ferramenta difícil, vai ter um desgaste muito grande e, portanto, se for possível evitá-la e fazer uma preparação, o custo-benefício vai ser muito maior, né? Então, é fundamental essa visão, porque depois, além das questões práticas, né, do ponto de vista de gestão, jurídico, etc., de muita coisa que não é falada no intuito de vender a ferramenta, né, também tem esse contexto psicológico que atinge 100% dos empresários que enfrentam a ferramenta, né? Então, eu acho muito relevante. Legal, pessoal, nós estamos caminhando aqui para o final, já passou de 1 hora, né, o nosso bate-papo. Eu acho que ficou claro aqui para nós e eu vou deixá-los à vontade para falar mais um pouquinho e fazer as considerações finais, mas da minha parte eu entendo que, de fato, né, quanto mais nós irmos em uma frente de mostrar que tentar evitar o uso da ferramenta, não só, em boa parte, vai ajudar a realmente evitar a ferramenta e fazer uma reestruturação do negócio em todas as suas frentes, né, possíveis, né, desde gestão, jurídico, vendas, compras, eficiência, assim por diante, é o famoso check-up que o Frank trouxe hoje aqui, mas, e eu bato nessa tecla porque esse viés, se ele for realmente adotado em larga escala, ele vai trazer frutos para a sociedade, mas se, no limite, não for possível, né, evitar, não tenha dúvida de que essa preparação toda vai fazer toda a diferença, seja no psicológico do empresário, seja nas ferramentas jurídicas que vão ser adotadas e muito mais na gestão. Eu fico pensando no seu caso concreto, né, Daniel? Imagina se o Frank tivesse vindo antes da recuperação e trabalhasse 2 anos com você antes, a diferença que seria, né, já que depois a FK pegou um cenário muito pior. Eu fico imaginando na cabeça do Frank a mesma coisa, né? Quantas empresas vocês vão atuar, né, Frank, que vocês chegam no momento que a situação já está complicada e você pensa assim, puxa vida, se eu chegasse, sei lá, olhando os números aqui, olhando a história e tudo mais, se eu chegasse a algum tempo atrás, a situação seria diferente. E eu, na nossa experiência aqui da Sartori, a mesma coisa, né? Poxa, esse caso aqui não era caso para RJ. Quantas e quantas vezes a gente não chega a essa conclusão, sabe? Daria para ter feito diferente, né? Então, eu passo a palavra aí para as considerações finais de vocês, a começar pelo Daniel, com essa volta, né? Voltando ao início, né? Então, fiquem à vontade para fazer as considerações finais, linkadas aí ao nosso tema principal de como evitar, né? As dicas nós já demos, a prática já foi demonstrada, a perspectiva do empresário também, mas a mensagem de vocês aí, né? Porque, como eu disse, depois esse vídeo vai ser disponibilizado, então, além do público que eu também agradeço que está aqui hoje, certamente outros terão a oportunidade de compartilhar com a experiência de vocês, Daniel, e com a expertise da FK, que está representada aqui pelo Frank. Eu agradeço também por essa oportunidade de estar falando novamente, né? E se for para deixar uma mensagem aí final, de que se tiver algum empresário passando pelas mesmas situações, né, é válido a ferramenta de recuperação judicial, é válido, né? Evitá-la seria melhor ainda, né? Se estruturar para evitá-la seria melhor ainda. Então, se cerque de pessoas boas, se cerque de bons parceiros, né? Não é porque a gente tem 60 anos de história de superação de várias crises, como o próprio Frank falou, que a gente vai achar que vai conseguir superar todas sempre sozinho, né? Então eu acho que é fundamental se cercar de bons parceiros para superar essas crises aí com mais facilidade, né? E se não for possível superá-las e tiver que recorrer a um processo de recuperação judicial, muito mais preparado, com certeza. Obrigado, Daniel. Frank? O que eu queria só complementar o que eu falei, né, da questão de priorização, gestão de caixa, eu acho que está todo mundo já, todo mundo sabe disso, e isso aí é largamente publicado e falado, tá? Uma coisa também é falar e aplicar isso, né?
Mas eu deixo colocar mais uma pílulazinha para poder conscientizar. Eu sempre gosto de colocar algumas analogias, tá? Quando acontece uma situação onde o empresário, a gestão está ansiosa, está com uma carga emocional, está passando uma crise, vamos dizer assim, ou não, ou está querendo mudar, transformar a empresa dela, e está vendo alguma situação de estresse, né? Que acontece geralmente, né? A ansiedade ela acaba fazendo com que as equipes, né, a gestão chame todo mundo e todo mundo vai fazer isso, ou seja, todo mundo sai da reunião e dispara para poder fazer as coisas acontecer. Só que o que a gente está fazendo não é uma priorização, a gente está desfocando totalmente a energia da empresa. Por que eu falo isso? Porque quando a gente coloca todo mundo para trabalhar em várias frentes, a gente está tendo concorrência de recursos, pessoas e concorrências também de recursos financeiros. Porque para você reduzir custos, você precisa de investimento também. Você tem um custo, você tem um investimento para colocar. Para você transformar, aumentar a receita, você também tem que ter um investimento. E quando você está numa empresa que está tendo uma dificuldade financeira, teu caixa é curto. Então, às vezes você tem que priorizar as ações e não é todo mundo trabalhando em todas as frentes. A gente vai ter que priorizar essas frentes, entendeu? Então, às vezes a ansiedade, a energia, né? Ela é dada, é fantástica, só que muito mal priorizada. Então, o recado que eu falo, né? Quando a gente fala em gerir o caixa, não é sentar ali e definir o que vai ser pago, não. É um trabalho que tem que ser feito muito bem feito. É isso que aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui, que é 2, 3 passos atrás, que é justamente saber o que vai ser feito, tá? Porque vai impactar no caixa. Porque olhar o caixa já aconteceu, já gastou. Eu tenho que olhar o quê? Eu tenho que ir lá trabalhar na equipe, no processo que gasta dinheiro, que é o comercial e a operação, né? Então, essa concorrência, essa de recurso, essa falta de prioridade é o que, na minha visão, acelera mais ainda a crise se ela não estiver bem gerenciada ou estiver bem planejada, seja pela própria empresa ou seja pela própria consultoria que entrar ali e não conseguir, de repente, ajudar o empresário. Então, para finalizar, eu gostaria, tipo assim, essas pílulas que eu estou colocando aqui para poder provocar o tema, né, de como evitar e não conseguindo evitar, continue da mesma maneira esse modo de pensar, tá? Então, Bruno, Daniel, Sartório, eu gostaria de agradecer em nome da FK o convite por estar participando aqui e obrigado mais uma vez aí pela atenção e pelo prestígio, pela honra de ter nos colocado, tá? Nós que agradecemos, nós da Sartório agradecemos imensamente. Frank, para aqueles que queiram conhecer melhor o trabalho da FK, que nós da Sartório aqui recomendamos fortemente também, sigam o Frank nas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, sigam também a FK nas redes sociais, né? No LinkedIn, no Instagram e também no site, né? Acho que ali é possível ter uma noção, né? Boa e também encontrar o contato dessa consultoria que vem trabalhando tão diferente aí, a gente tem visto isso na prática, tá? Então, quero agradecer você, Frank, por mais essa participação e por abrilhantar aí com suas pílulas, sempre muito práticas e com muito conhecimento. Um prazer sempre estar contigo. Agradecer ao Daniel, que trouxe um depoimento fantástico aí, né? Tanto de uma experiência difícil como de uma visão de como fazer diferente, né? Então, isso engrandece muito a abordagem, não tenha dúvida. Como nós falamos no início, é uma abordagem diferente do que vem acontecendo. E o nosso objetivo é esse, né? Nós da Sartório aqui, nós estamos interessados em que as empresas elas perenizem, né? E que a gente consiga, junto com consultoria, com parceiros, chegar antes, né? Chegar antes do momento. E se não for possível, que a ferramenta seja usada da forma que ela foi planejada, né? E não para que nós sejamos mais um ali para retirar dinheiro do caixa pura e simplesmente, né? Então, por isso, é muito importante esse tipo de abordagem. Eu agradeço imensamente vocês. Também queria agradecer a todo mundo que participou. Tivemos um público muito bacana aqui. As perguntas todas foram sendo respondidas aí nas explanações. Agradeço também a participação. E quero reforçar que as orientações aí para o certificado para os estagiários esteve no chat, né? E que após aqui o término,
nos próximos dias nós vamos disponibilizar a íntegra aí do Sartori Talks de abril no nosso YouTube e também nas nossas redes sociais, para que vocês possam ou rever ou então compartilhar com aqueles que eventualmente tenham interesse, tá bom? E voltamos em maio aí. Em maio teremos um tema tributário, né? O que não falta são discussões tributárias aí em meio a essa crise toda que vivemos. Então, em breve vocês terão informações, tá bom? Muito obrigado, Frank. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado a todos que participaram. Tchau, tchau.